Olá, turma D, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais e hoje a gente vai falar desse aparelhinho bonitinho aqui, ó, que todos vocês conhecem e todos vocês certamente devem utilizar no seu dia a dia. Vamos entender como é que ele chegou a ser esse aparelho tão moderno que a gente conhece hoje? Foi um processo lento e demorado, mas foi um processo que revolucionou a maneira do ser humano se comunicar. Vamos lá, então? Tudo começa em meados dos anos 80, quando surge nos Estados Unidos o primeiro aparelho celular, o Dynatac 8000X, que é esse aparelhinho que esse senhor está utilizando aqui nessa foto aqui. Esse aparelho ele revolucionou a maneira de se comunicar, porque até então a gente tinha apenas o telefone fixo. A ideia de se ter um telefone móvel que eu possa me locomover com ele era revolucionária na época. Então ele revolucionou e deu origem ao aparelho celular que a gente conhece hoje. No Brasil, esses aparelhos só chegaram por volta dos anos 90, alguns anos depois. O primeiro modelo, esse da esquerda aqui, o Dynatac ainda, ele chega no Brasil, porém ele chega com alguns probleminhas técnicos ainda. Primeiro, a Motorola lançou esse aparelho, mas ele ainda era um aparelho pesado, muito caro e com poucas redes móveis no Brasil ainda. Então ele ficava restrito a apenas a algumas pessoas que tinham condição de utilizar esse aparelho. Então, ele não era um aparelho tão prático. Já pensou colocar esse aparelho desse tamanho no bolso? Era um pouco complicado, né? Logo depois, resolveram o problema do tamanho, lançando o StarTAC, esse outro pequenininho da direita aqui, que é um telefone flip, ou seja, ele é de abrir e fechar. Ele era um aparelho menor, porém ainda com alguns problemas, poucas redes e muito caro ainda. Tinha pouca rede de telefone celular nessa época. E o celular ainda era um aparelho muito caro, então raramente as pessoas investiam nele. Porém, isso mudou, porque alguns anos depois, em meados dos anos 2000, surgem os aparelhos um pouco mais modernos, que são esses aparelhinhos que eu trouxe aqui para vocês. Eles são menores, mais práticos, com funcionalidades novas. Aqui eu já tenho um incremento da rádio da rádio FM, então eu já posso ouvir rádio nesses aparelhos, sem contar que eles são mais modernos, coloridos, para justamente chamar a atenção e se popularizar. E aqui eu tenho um aumento da rede de telefonia móvel no Brasil também, o que possibilita mais pessoas terem acesso a esses aparelhos. E em 2002 também começam os primeiros acessórios do celular, começa esse processo do celular englobar outras funcionalidades, por exemplo, como a câmera. A câmera digital começa a ser implementada em 2002 também, não nesses modelos aqui, mas em outros modelos. Só que anos depois começam a surgir novos modelos, novos fabricantes, diferentes cores, então esses modelos começam a ganhar popularidade. Com a alta popularidade do telefone celular, surgem outras funcionalidades também. Essas câmeras digitais começam a ser aprimoradas e surgem a funcionalidade do MP3, do Bluetooth. Então, esses celulares começam a ganhar outras funcionalidades que não somente falar. Eu já tinha mensagem de texto, as câmeras começaram a surgir, agora eu também tenho o MP3 e o Bluetooth. Então, eu consigo transferir arquivos sem estar conectado diretamente com o aparelho celular. Então, começa a revolucionar a maneira de se utilizar esses aparelhos. Aqui eu trouxe algumas imagens de alguns aparelhos bem populares nessa época aqui. Você percebe que eu tenho cores diferentes, modelos diferentes, estilos de celulares diferentes. Então eu tenho vários jeitos de me comunicar já. Aqui eu trouxe o V3, que era um dos aparelhos mais populares da época. Além de ser um dos aparelhos caros da época, também era um dos aparelhos mais tecnológicos que a gente tinha na época. Ele é um modelo flip, de abrir e fechar, com um designer bem inovador para a época. Aqui eu trouxe alguns folhetos para a gente ver os preços desses aparelhos. Será que os aparelhos de hoje são mais baratos que os antigos? Aqui nesse primeiro folheto da esquerda aqui, por exemplo, eu tenho modelos de 249 a 1.399. Então eu tenho uma gama de modelos e preços diferenciados. Alguns anos depois, esse outro folhetinho azul que é um pouco mais recente. Mas percebe aqui que eu tenho modelos diferentes também, preços um pouco mais acessíveis já, com tecnologias mais avançadas que o primeiro folheto. Isso é uma característica. À medida que as tecnologias vão se desenvolvendo, elas ganham também acessibilidade, ou seja, elas vão ficando mais baratas. Assim como os primeiros celulares eram muito caros, foram ficando mais acessíveis. Isso acontece com as tecnologias, e não foi diferente com o celular. Até que em 2007 chegam os primeiros smartphones no mercado.
Em 2007, a Apple lança o primeiro iPhone, o iPhone 1, que era o celular inteligente na época. Primeira inovação dele, ele era um celular touchscreen, ou seja, sensível ao toque dos dedos. Então, os primeiros celulares touchscreen surgem nessa época, com funcionalidades até então que a gente tinha apenas em computadores, que eu tinha acesso à internet, uma câmera de alta resolução. Então, começa esse processo de inovação e transformação desses aparelhos novamente. Logo depois, em 2008, surgem os primeiros concorrentes do iPhone, que são os celulares com teclados QWERTY. O que são esses teclados? Eram pequenos teclados embutidos no celular. Então, esses teclados ficavam embutidos, quando você queria utilizar eles, você puxava eles e utilizava. Só que a funcionalidade dele nem se comparava com o smartphone, porque o smartphone é bem mais prático você mexer com os dedos direto no visor do celular do que você ter um pequeno teclado para ser utilizado nesse celular. Então, a funcionalidade não se popularizou nesses aparelhos aqui. Aí, em 2011, surgem os primeiros aparelhos que a gente conhece hoje, os smartphones. Então, surgem vários outros modelos. Além do iPhone, surgem outros modelos, surge o sistema operacional Android, se populariza e começa a ganhar novas concorrências. Então, a gente já tem o iPhone e outros novos modelos nessa época aqui. E os aparelhos começam a transformar isso tudo, porque começa a ter câmeras de alta resolução, câmeras melhores, filmadores melhores, então tudo isso vai transformar um acesso à internet melhor, já que a rede 3G já estava presente. Então eu tenho uma transformação total desses aparelhos, com novos aplicativos e novas funcionalidades, o que revolucionou a maneira que a gente utiliza para se comunicar. Começa a ter, por exemplo, o WhatsApp, que surge em 2009 e se populariza. Então, eu tenho o WhatsApp, tenho as redes sociais que começam a ser utilizadas diretamente no celular, não preciso mais de um computador para acessar essas redes sociais. Então, eu transformo totalmente a maneira de me comunicar com a utilização da internet no celular. Vamos para a nossa atividadezinha de hoje, então? Primeiro, pega seu caderno, faça um cabeçalho organizado e vamos para nossas questões, então. Primeira questão: como era o primeiro modelo de celular? Você vai me responder aí. Número 2, desenhe os símbolos de 3 aplicativos de celular que você mais utiliza, que você mais gosta. Em seguida, escreva uma frase sobre o que você mais gosta de fazer no celular usando esses aplicativos. O que você utiliza nesses aplicativos? Conta pra gente, formule uma frase bem legal aí. E a número 3, faça uma pesquisa sobre o significado da palavra smartphone. O que significa smartphone? Essa palavra que é em inglês, mas que está presente no nosso cotidiano diariamente. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.